Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, iremos estudar função quadrática. Então, vamos observar a questão seguinte. Dado o gráfico y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, quais são os valores de a, b e c? Então, observe, ele nos deu o gráfico de uma determinada função quadrática. Geralmente é o contrário, ele nos dá, nós temos a função quadrática e através da função nós construímos o gráfico. Então o gráfico aqui foi construído e ele quer saber quais são os valores dos coeficientes a, b, c. Lembrando que a função do segundo grau, que é a função quadrática, ele tem esse aspecto aí, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Então vamos à resolução. Então tá aí. Vamos fazer o seguinte, vamos observar o seguinte. Nesta função quadrática, nós temos três pontos aí que vão nos interessar, tá? Então vamos destacar os três pontos aí que estão em destaque. Esse ponto aqui, ó. Observe que esse ponto aí de abscissa menos 2 e ordenada 0, esse ponto ele corta o eixo x. Esse ponto que está sobre o eixo x, ele tem ordenada 0. Então, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Temos aqui também este outro ponto aqui. Esse ponto aqui que nós estamos marcando aí no gráfico, ele tem abscissa 3 e ordenada 0, pois ele está também sobre o eixo x. Todo ponto que está localizado sobre o eixo x tem ordenada 0. Então, esse aqui nós vamos chamar de ponto B. E tem um outro ponto aqui, que é onde o ponto aí, o gráfico, a curva, que é esta parábola, corta o eixo Y, neste ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, nós vamos chamar de ponto C. E observe que nesse ponto, a abscissa é 0, aqui ó, é 0, a abscissa é 0 e desce até menos 6. E a ordenada é menos 6. Então, vamos marcar esses pontos aqui, que foram destacados, tá? O ponto A, ele tem abscissa menos 2 e ordenada 0. O ponto B tem abscissa 3 e ordenada 0. E o ponto C, ele vai ter o contrário. Agora ele vai ter a abscissa dele, perdão, a abscissa, que é o x, vai ser 0. E a ordenada aí é menos 6. Então, lembrando, tá, que o primeiro elemento do par ordenado aí é o valor de x, é a abscissa, e o segundo elemento do par ordenado é a ordenada, tá? No caso é o y é a ordenada. Então, através desses três valores aí, através desses três pontos, é possível descobrir o valor de a, b e c, que são os coeficientes da função do segundo grau, tá? Então, não confundir esses aí, o a, b e o c, com as coordenadas dos pontos, tá? Esse A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo com as ordenadas do ponto. O que nós queremos encontrar é esses aqui, ó. A, B e C, esses coeficientes da função do segundo grau. Então vamos aos detalhes aí. Bom, nós temos o seguinte. A primeira informação que eu vou usar é a do ponto C. Então observe o ponto C. Ele tem abscissa 0 e ordenada menos 6. O que significa isso? Que nesse ponto o x é igual a 0 e o y é igual a menos 6. Então vou pegar a minha função que estou trabalhando, que é a função do segundo grau, que é esta aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. E nesta função eu vou substituir aí no lugar de x o 0 e no lugar de y o menos 6. Como vamos ficar? Vamos lá. Então vai ficar aqui, ó. Eu substituo aí o y, esse valor de y aqui por menos 6. E o valor de x eu vou substituir por 0. Então você deve prestar atenção no seguinte. Quando eu multiplico, quando eu pego aí o x, que é 0, e elevo ao quadrado, ó, 0 elevado ao quadrado dá 0, vezes a dá 0. Então isso aqui vai ser anulado. E isso aqui também vai ser anulado, porque b vezes 0 é 0, sobrando apenas aí o valor de c. Bom, com isso, nós já concluímos que o valor de c, que é uma
que é um dos coeficientes da equação, é menos 6. Então já descobri que o valor de C é menos 6. De fato, o coeficiente C é justamente a ordenada em que o gráfico corta o eixo Y, que você está observando no gráfico e que foi no ponto aí de ordenada menos 6 e abscissa 0. Então já encontramos o valor de C, falta encontrar o valor do coeficiente A e do B. Então, para isso, nós vamos pegar as outras duas informações. Eu tenho a informação do ponto A, que ele tem abscissa menos 2 e ordenada 0, e do ponto B, que tem abscissa 3 e ordenada 0. Então, vamos usar isso aí novamente na nossa função para encontrarmos os valores de A e de B. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui novamente a minha função. A minha função y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembre-se que o valor de c nós já encontramos, tá? Sabemos que o valor de c é menos 6, então já posso substituir aqui por menos 6. Então, a minha função agora que eu sei o valor de c, é a seguinte: y é igual a ax ao quadrado mais bx menos 6. E nesta função, o primeiro valor que eu vou substituir é o valor das coordenadas do ponto A, que é menos 2 e 0. X é menos 2 e o y é 0, tá? X é menos 2 e o y é 0. Então aqui, o y vai ser 0 e o x é menos 2. Então vai ficar A, que multiplica menos 2, que é o valor de x, tá? É a abscissa lá do ponto A, elevado ao quadrado, mais B, que multiplica menos 2, que é a abscissa do ponto, que é o x, menos 6. Então aqui vai ficar 0 é igual a menos 2 ao quadrado, sabemos que é 4. Então 4 que multiplica A é 4A. Menos 2 que multiplica B é menos 2B, menos 6. Observamos agora que ambos os membros desta igualdade aí pode ser dividido por 2, tá? 0 dividido por 2 é 0. 4A dividido por 2 é 2A. Menos 2B dividido por 2 é menos B. E menos 6 dividido por 2 é menos 3. Então, vamos sublinhar isso aqui, ó. Aliás, vamos escrever na ordem, tá? Primeiro, colocar o segundo membro como sendo o primeiro membro. Vai ficar assim, ó. 2A menos B menos 3 é igual a 0. Essa aqui vai ser a minha equação de número 1. O que nós vamos fazer agora é o mesmo processo. Eu vou repetir esse processo que foi feito aqui, ó, neste ponto. Eu vou repetir para o ponto B, que é esse ponto aqui, ó. O ponto B de abscissa 3 e ordenada 0. Neste ponto aqui eu vou usar o mesmo processo. Então, x é 3 e y é 0. Então, vamos lá. Pegando novamente a minha equação. Minha função é essa aqui. Y é igual a ax ao quadrado mais bx menos 6. Lembre-se que o valor de c é menos 6. E no lugar de y, aqui observe, o nosso ponto lá é 3 e 0. Então, para y, 0. O valor de y é 0. Aqui eu vou colocar A, que multiplica o x. O meu x é 3, tá? Lembrando que o ponto é 3 e 0. Então, x é 3. 3 ao quadrado, mais B, que multiplica 3, menos 6. Vamos ajeitar isso aí. Vai ficar 0 é igual a 3 ao quadrado, 9. Aqui vai ficar 9A, mais 3B, menos 6. Novamente, eu posso pensar aqui em dividir todos os termos desta igualdade por 3. Agora por 3. 9 é divisível por 3, 3 é divisível por 3 e 6 é divisível por 3. Então vamos dividir tudo por 3, inclusive o primeiro membro que é 0. 0 dividido por 3 é 0. 9 dividido por 3 é 3, no caso 3A. 3B dividido por 3 é apenas B. E 6 dividido por 3 é 2, só que aqui no caso menos 2. Colocando o segundo membro aqui em primeiro lugar, vai ficar assim, ó, 3A mais B menos 2 igual a 0, tá? Então, inverti aí a posição dos membros, não tem problema nenhum. Não é necessário trocar os sinais aí quando eu inverto os dois membros. Essa aqui vai ser a minha equação de número 2. Agora, preste atenção aqui, ó. Tem a equação de número 1
e a equação de número 2. O que vocês observam? Vocês podem observar que são duas equações, eu tenho aí duas equações, sendo que eu vou resolver o sistema de equação do primeiro grau, pois eu tenho duas equações e duas incógnitas, que é o A e o B. Quando eu tenho duas equações e duas incógnitas, tá? A incógnita sendo A e B, eu posso resolver, descobrir o valor de A e B através de sistema. Então vamos colocar aí, vamos usar aqui o primeiro como sendo 3A mais B menos 2. Copiar aqui, ó. Vou resolver o sistema da seguinte maneira. 3A mais B menos 2 é igual a 0. Essa é a igualdade de número 2. Agora eu vou pegar aqui a igualdade de número 1, que é essa aí acima, ó, 2A menos B menos 3 igual a 0. Então, ó, 2A menos B menos 3 igual a 0. E isso aqui é um sistema de equação, de duas equações com duas incógnitas, tá? Sistema de equação do primeiro grau, que você já sabe resolver, tá? Eu vou usar a maneira mais prática, que é a soma, tá? Vamos usar aqui a soma, o processo da soma. Eu vou somar aqui membro a membro. Somando 3A com 2A, vamos encontrar 5A. Observe que mais B e menos B eu posso cancelar. Menos 2 menos 3 é menos 5. 0 com 0 é 0. De onde eu posso concluir que 5A é igual a 5. Ou seja, o A vai ser 5 dividido por 5. De onde nós chegamos à conclusão que o A é igual a 1. Então já descobri o valor de C, que é menos 6. Agora descobrimos o valor de A. Falta descobrir o valor de B. Para descobrir o valor de B, eu pego qualquer uma dessas duas igualdades aí acima, qualquer uma das duas, tanto faz, tá? Se é a primeira, 3A mais B menos 2 igual a 0, ou a segunda, 2A menos B menos 3 igual a 0. Qualquer uma das duas, e substituo ali o valor de A. Aí eu vou encontrar o valor de B. Então vamos pegar lá a primeira lá, que diz que 3A mais B menos 2 é 0. 3A mais B menos 2 é igual a 0. Vamos conferir? Primeira lá, ó, 3A mais B menos 2 igual a 0. E vamos substituir aí o A por 1. Então aqui vai ficar 3 vezes 1 mais B menos 2 igual a 0. 3 vezes 1 é 3, mais B menos 2 igual a 0. Aqui eu tenho que B, observe, 3 somado, aqui ó, o 3 somado com menos 2 dá mais 1. Então aqui é mais 1 igual a 0. De onde eu concluo que o B é igual a menos 1. Então tá aí. Achamos o valor de C primeiro, tá? Que foi menos 6. Achei o valor de A, que é 1, esse acima aí. Agora o de B, que é menos 1. Então encontramos os três coeficientes da função do segundo grau, que é o A, o B e o C. Com esses coeficientes, é claro, eu monto a minha função. Minha função ficaria assim, ó. Ficaria assim, y é igual a ax ao quadrado, como a é 1, vai ficar x ao quadrado, menos bx, como o b é menos 1, então vai ficar menos x, tá? Vai ficar assim, ó, menos x, e o c é menos 6, eu coloco menos 6. Minha função é exatamente essa aqui, ó. Essa função aqui que eu estou marcando para vocês foi a função que gerou aquele gráfico lá, tá? X ao quadrado, onde o coeficiente x ao quadrado é 1, menos x, onde o coeficiente de x é o valor de b, que é menos 1, e o c, que é menos 6. Tá aí, resolvido. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado. Se você entendeu, se você gostou, contribui com o nosso canal, dando um joinha, se inscrevendo e ativando o sino aí para as novas notificações. E até uma próxima aula.